programa Rádio Líder News. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, estabelece que compete aos órgãos e entidades dos municípios fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Porém, nem todas as cidades já se apropriaram desse processo e 1 a cada 3 municípios brasileiros ainda não está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, ingresso esse previsto na Resolução número 811 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O secretário nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, Adroaldo Catão, explica sobre o processo e a baixa adesão das cidades até o momento. Isso é uma realidade muito grave, né? Há a obrigação por parte do Código, mas na prática isso não está acontecendo. Então cabe aqui a Senatran fazer a coordenação e facilitar esse processo. Em Independência, no Ceará, o sistema de trânsito já é municipalizado. O prefeito da cidade, Valdir Coutinho, enumera os benefícios do processo. Depois que nós regulamentamos o trânsito, que fizemos parceria com o Detran Ceará, que implantamos nosso departamento de trânsito e que agora a gente tem um controle, um cuidado de ver todos os usuários de carros e motos que andem dentro da lei com seus equipamentos, nós já fizemos uma economia na saúde lá no Hospital Estrondosa. Enquanto que melhora a segurança e a tranquilidade também daqueles que são pedestres, que são viventes dentro do município. Então isso para nós é um motivo de muita alegria. Um trânsito regular dá segurança a toda a população do município e não apenas os condutores. Catão explica como a Senatran está trabalhando para que todos os municípios tenham o processo municipalizado. Catão explica como a Senatran está trabalhando para que todos os municípios tenham o processo municipalizado, como já ocorre em Independência. Nós estamos criando aqui um grupo de trabalho para modificar a norma, facilitando isso, né? Simplificando, desburocratizando esse processo e, ao mesmo tempo, estamos também usando o guia que foi elaborado aqui pela Senatran para poder, com a legislação atual, ensinar os caminhos, o passo a passo, aquilo que o município tem que fazer em termos de norma municipal e estrutura para ter o seu órgão de trânsito atuando. O secretário se refere ao guia com informações para a integração das cidades ao Sistema Nacional de Trânsito, SNT. O ingresso está previsto na Resolução 811 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. O documento tem como objetivo orientar sobre o processo de municipalização do trânsito. Reportagem Janine Gaspar. Caixa Notícias. Nesta terça-feira, 20 de junho, começa o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com número de NIS terminados em 2. O programa Bolsa Família é voltado para famílias com renda per capita mensal inferior a R$ 218 e disponibiliza mensalmente o valor mínimo de R$ 600 por família. Além disso, também é concedido o adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos de idade. A partir deste mês, o Bolsa Família passa a pagar valor adicional de R$ 50 por pessoa da família que esteja gestante. Também receberão esse adicional às crianças e adolescentes de 7 até 18 anos. Os pagamentos são realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, sendo a data de pagamento atrelada ao final de NIS do beneficiário. Para saber se já chegou a sua vez de receber, acesse o aplicativo Bolsa Família ou Caixa Tem no seu celular. Todo mês, o responsável familiar que recebe na conta poupança social digital pode movimentar seu benefício de forma digital pelo Caixa Tem ou realizar saques nos canais da Caixa. O benefício pode ainda ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta e cartão social nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Os cartões e senhas usados para o programa Auxílio Brasil continuam válidos e podem ser usados para receber o Bolsa Família. Vale lembrar que, com a conta poupança social digital, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil, basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Mudanças na Lei Rouanet podem garantir mais recursos para artistas locais e apresentações em escolas. Mudanças sancionadas pelo presidente Lula em maio reforçaram a possibilidade de recursos para projetos culturais em escolas e aumentaram o incentivo para a produção de música regional. A produtora cultural Alice Nogueira afirma que o novo texto favorece toda a comunidade em torno das escolas.
realmente já tinha essa questão de você poder fazer eventos ali na escola, né, culturais. E é uma coisa que é bem desconhecida, né, até aqui no meio. E com essa questão da Lei Rouanet agora ter abrido uma oportunidade maior de visibilidade, né, vai ser muito interessante mesmo para todo tipo de artista, né, seja de teatro, apresentações de dança, musical ou oficinas. É uma coisa muito importante. Sobre o incentivo à música regional, a Alice destaca a possibilidade de mais recursos para artistas em áreas de periferia. É bom porque abre a visibilidade para todo tipo de música, todo tipo de cultura, porque às vezes assim a gente vê a Lei Rouanet só em coisas grandes, né? É muito difícil a gente ver aqui na periferia, em lugares pequenos. Então, quanto mais possibilidades eles abrem, eles abrangem mais coisas, é sempre muito bom para todos nós que fazemos a produção cultural, né? Enilton Menezes, secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura, reforça que a pasta teve acordo com a mudança, mas que agora é preciso discutir um regulamento para que o maior incentivo à música regional seja implementado. A gente vai ter que trabalhar com especialistas para que a gente possa conceituar de forma mais precisa o que é a música regional. É a música que tem uma raiz regional com estilos ou ritmos regionais. Aí eu vou ter, por exemplo, o frevo, eu vou ter o forró. Então eu preciso fazer 2 movimentos. O primeiro movimento é ouvir a Funarte para que conceitue o que é uma música regional. Depois disso, eu vou convidar especialistas para fazer um debate sobre isso dentro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Enilton Menezes reforça a importância da Lei Rouanet, que nos últimos anos vem sendo atacada por setores da sociedade. A defesa do incentivo fiscal para a cultura é uma defesa igual para todos os setores econômicos. O governo investe nos setores econômicos, o governo renuncia a impostos em vários setores econômicos para promover que esse setor econômico se desenvolva. Agora, uma vez que o governo está concedendo incentivos fiscais para os produtos culturais, ele exige que esses produtos culturais tenham mais acesso à sociedade. Por isso que os ingressos são mais baratos, por isso que os ingressos muitas vezes são gratuitos, para promover a possibilidade da sociedade comum possa ter acesso a esses produtos. A Lei Rouanet é uma das principais ferramentas de fomento à cultura no país, responsável por 2 bilhões de reais anuais em incentivos via isenção fiscal para mais de 3.000 apresentações artísticas e culturais. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alertas vermelho, laranja e amarelo para 4 estados do Nordeste: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Quem explica é a meteorologista Deise Moraes. Então, as chuvas devem ser bem significativas, principalmente ali entre João Pessoa e Natal. E um pouco mais, né, também por conta do aviso amarelo e laranja, a gente tem aí também acumulados na casa de 50 milímetros, entre 50 milímetros e 70 milímetros. Já o vermelho é acima de 100 milímetros, que está bem expressivo aí esse acumulado que vai aí entre Rio Grande do Norte e a Paraíba. Os principais riscos são deslizamentos de terra, inundações, enxurradas e alagamentos. Por isso, a orientação é desligar os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia e permanecer em locais abrigados. Se houver inundação, os pertences devem ser envoltos em sacos plásticos. Em relação ao ciclone extratropical que atingiu o sul do país, Deise Moraes disse que ele perde força, mas ainda pode provocar chuvas. Mas agora, para esse final de semana, ele já perde força. Tem algumas chuvas ainda que podem ocorrer ali em Minas Gerais, Rio de Janeiro, por conta dele, que ele ainda está atuando, mas ele já começa a se deslocar mais para o oceano e ir perdendo a força. O ciclone se originou a partir de uma área de baixa pressão na média e alta atmosfera, o que provocou um grande deslocamento da umidade do oceano para o continente. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. A proporção de pessoas com menos de 30 anos no país
diminuiu entre 2012 e 2022. Por outro lado, observa-se um aumento no percentual de pessoas com mais de 60 anos, evidenciando a tendência de envelhecimento populacional. A população masculina apresentou o padrão mais jovem que a feminina. A região norte apresentava maior concentração populacional nos grupos de idade mais jovens. Já o sudeste e o sul eram as regiões com os maiores percentuais de idosos. As informações são do IBGE e fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A PNAD contínua também pesquisou cor ou raça dos moradores e apurou que a proporção de pessoas que se declaram pretas subiu de 7,4% em 2012 para 10,6% em 2022. As maiores expansões nesses índices foram observadas na região Nordeste, com mais 4,7 pontos percentuais da participação das pessoas de cor ou raça preta, e na região Sul, com aumento de 4,2 pontos percentuais das pessoas de cor ou raça parda. A participação da população declarada de cor ou raça branca se reduziu em todas as grandes regiões entre 2012 e 2022. O analista do IBGE, Gustavo Fontes, explica que um dos prováveis motivos pode estar relacionado à fecundidade ou a um aumento na autopercepção dessa parcela da população. Eu acreditaria a questão da própria declaração, uma questão de maior consciência, sobre essa questão de cor ou raça, das pessoas. A pesquisa, a PNAD contínua, ela não traz informação sobre fecundidade. Sim, eu acho que seria interessante esperar os resultados do censo para tentar analisar com mais vamos dizer assim, profundidade diferentes fatores que possam ter contribuído para essa variação da participação dos grupos de cor ou raça na população brasileira. Outro dado divulgado foi que a participação das pessoas com menos de 30 anos de idade na população do país caiu de 49,9% em 2012 para 43,3% em 2022 e que o percentual de pessoas maiores de 60 anos subiu de 11,3% para 15,1% no mesmo período. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que convidou o jogador brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, para liderar um comitê especial antirracismo da entidade, formado por jogadores. O comitê vai sugerir punições mais rígidas para o racismo no futebol, a serem implementadas por todos os países membros. Em maio, o atacante brasileiro foi alvo de agressões racistas por torcedores do Valência, o 10º incidente envolvendo o jogador, denunciado pela Liga Espanhola às autoridades nesta temporada. Gianni Infantino defendeu que quando houver racismo em uma partida, o jogo deverá ser interrompido. Na Venezuela, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Pedro Caussadilla, renunciou ao cargo acompanhado de outros 7 diretores. Ao todo, o Conselho tem 15 membros. A Venezuela tem eleição presidencial marcada para o ano que vem e era esperado que o Conselho Nacional Eleitoral prestasse assistência técnica para a oposição na realização de prévias que apontariam um nome para concorrer com o atual presidente Nicolás Maduro. No Sudão, o governador de Darfur Ocidental foi assassinado por integrantes das Forças de Apoio Rápido, grupo paramilitar que briga pelo controle do país. O assassinato tem o potencial de provocar uma nova onda de violência na crise que completa 2 meses hoje. O governador de Darfur Ocidental, Camis Abakar, era apoiador do exército do país no conflito atual e havia acusado o grupo rival, Forças de Apoio Rápido, de praticarem genocídio. Os combates se estendem pelo oeste do Sudão em uma expansão do conflito que antes se concentrava na região metropolitana da capital, Khartoum. A marca de 2 meses foi atingida sem sinal de resolução. Os combates já deslocaram 2.200.000 pessoas e mataram pelo menos 1.000, em uma estimativa bastante subestimada. A guerra paralisou a economia, serviços públicos, fornecimento de água e energia e o sistema de saúde. Em Roma, o Vaticano divulgou as primeiras fotos do Papa Francisco após a cirurgia abdominal do último dia 7.
Nas imagens, ele aparece em uma cadeira de rodas, visitando a ala infantil do hospital onde está internado. O Papa deve receber alta nesta sexta-feira. Na Ucrânia, o chefe da Agência de Energia Atômica da ONU, Rafael Grossi, visitou a usina nuclear de Zaporizhia, que está sob o controle russo. A usina, a maior da Europa, usava para resfriar seus reatores a água da represa de Kakhovka, que foi destruída na semana passada. Grossi disse que a situação no local é grave, mas que o nível de água de resfriamento é suficiente. A Rússia afirma monitorar a segurança da usina, cujos reatores estão desligados. Da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. O número de pessoas deslocadas à força em todo o mundo subiu para um recorde de 110 milhões, informou hoje a Agência de Refugiados da ONU, Acnur. O relatório divulgado nesta quarta-feira pela Acnur traz o maior salto já registrado de um ano para o outro. No final de 2022, eram mais de 108 milhões de pessoas forçadas a deixar suas casas, 19 milhões a mais que em 2021. E a crise no Sudão, que já completa 8 semanas, fez o número bater nos 110 milhões neste ano. Além dos conflitos, entre as principais causas de expulsão estão perseguição, discriminação, violência e a crise climática. Atualmente, apenas 3 países são responsáveis por cerca de metade de todos os refugiados do mundo: Síria, Ucrânia e Afeganistão, todos assolados por guerras. Na Grécia está próximo de 80 o número de mortos no naufrágio de um barco que transportava imigrantes. Mais de 100 foram resgatadas com vida. O resgate tem como base a cidade grega de Kalamata, para onde foram trazidos os sobreviventes. Os que não precisaram ser hospitalizados foram acomodados em um galpão. Uma entidade de apoio a refugiados estima que eram em torno de 750 pessoas em um barco de no máximo 30 metros de comprimento. A maioria homens na faixa dos 20 anos. Eles tinham partido da Líbia e tentavam chegar à Itália. Reguladores da União Europeia acusaram hoje o Google de competição desleal por favorecer seus próprios serviços de publicidade online. Como resultado de uma investigação de 2 anos, a Alphabet, controladora do serviço de buscas, poderá ser forçada a vender parte do seu braço publicitário e pagar multa de até 10% de seu faturamento global. Caso confirmadas, as sanções seriam as mais severas já aplicadas pelo bloco. O Google afirmou que a investigação não traz elementos novos e se concentra em apenas um aspecto do negócio da empresa. Na Polônia, mulheres marcharam em diversas cidades, incluindo a capital Varsóvia, pedindo o fim da lei anti-aborto do país, que está entre as mais rígidas da Europa. Algumas carregavam cartazes que diziam "Queremos médicos, não missionários". A onda recente de protestos foi provocada pela morte de uma mulher de 33 anos em maio, cuja família acredita que poderia ter sido salva caso tivesse sido submetida ao procedimento. Na Itália, milhares de pessoas foram às ruas de Milão para acompanhar a despedida ao ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que morreu na terça-feira aos 86 anos por complicações de uma leucemia. Por decisão do governo italiano, do qual o partido de Berlusconi faz parte, foi decretado Dia Nacional de Luto, o que gerou polêmica devido ao ineditismo. A cerimônia também teve honras de chefe de Estado, comum para ex-mandatários. Após o cortejo e uma cerimônia para 2.300 convidados na Catedral da cidade, o corpo de Berlusconi seria cremado e as cinzas mantidas em um mausoléu em uma das propriedades dele. Da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. A Petrobras anunciou redução de 0,13 centavos por litro no preço médio de venda da gasolina nesta sexta-feira. O preço de venda para as distribuidoras será de R$ 2,66 e a diferença de preços deve ser sentida pelo consumidor. Para o combustível comercializado nos postos, há uma mistura obrigatória de 73% de gasolina e de 27% de etanol. Isto significa que a diferença sentida pelo consumidor será, em média,
R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba. O preço médio ao consumidor final pode atingir um valor de R$ 5,33 por litro. Outros fatores que afetam o preço da gasolina são impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda. Esta é a segunda redução desde a adoção da nova política de preços pela Petrobras, que defende que o principal objetivo da redução é manter a competitividade dos preços da companhia e evitar o repasse da volatilidade do mercado internacional para o consumidor. Reportagem Luíde Mauri. Narração Lívia Azevedo. O ciclone extratropical que provocou chuvas fortes e ventanias sobre as áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, incluindo a região da Grande Porto Alegre, já está se afastando do sul do Brasil. Segundo o meteorologista Olívio Bahia, não há mais riscos de ventos intensos e nem de chuva forte. Bom, o ciclone extratropical que provocou chuva e ventos também, principalmente no sul do Brasil, começa a se afastar gradativamente do território brasileiro. Se afasta aí para alto mar, se afastando da costa do Brasil, ainda deixa o tempo ventoso, né? Principalmente na costa dos estados da região sul, em especial Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas os ventos até o final do dia começam a perder força, então a partir do decorrer do domingo ele começa a se afastar para alto mar. De acordo com o meteorologista, a partir da próxima semana o tempo deve se manter estável e seco. De forma geral, você tem aí a chuva diminuindo, vai inclusive secando ali para o sul nesses próximos dias. Hoje eu acho que tem ainda alguma chance para chuva aqui no DF, parte aí do sudeste do Brasil, em função da atuação dessa frente que está ali, que atua principalmente no oceano. Aparentemente o início da semana começa com a normalidade de tempo seco em grande parte aí do território brasileiro. A chuva deve ficar concentrada mesmo pontualmente em áreas da região norte e em áreas especialmente da faixa mais próxima ao litoral da região nordeste. De acordo com o IMET, para a região norte estão previstos acumulados maiores que 30 milímetros em praticamente todo o centro e norte da região, com valores superando os 70 milímetros em áreas do noroeste do Amazonas e norte do Pará. Já em áreas do sul do Acre, Rondônia, Tocantins e sul do Pará, os acumulados de chuva poderão ser inferiores a 20 milímetros. Já na região nordeste, haverá predomínio de tempo quente e seco, principalmente no interior da região. Na faixa norte e leste, a previsão de chuvas. A previsão de predomínio de tempo seco sem chuvas em praticamente toda a semana nas regiões centro-oeste e sudeste, com exceção de áreas do extremo sul em Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, onde podem ocorrer pancadas de chuvas com acumulados que não devem ultrapassar os 50 milímetros. Reportagem Landara Lima. Nesta semana, o Acre foi o estado da federação que registrou o maior preço da gasolina comum. A média é de R$ 6,08, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. A média de preços registrada para a gasolina comum no estado do Acre foi a maior do país nesta semana, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. A média é de R$ 6,08. Na capital, Rio Branco, o preço é menor e chega a R$ 5,97 para a gasolina comum. Foi registrado um preço máximo de revenda de R$ 6,68 na cidade acreana de Cruzeiro do Sul. Os altos preços no estado ocorrem pela dificuldade logística da chegada de combustíveis e maiores custos para fornecedores na região. O mesmo ocorre em outras cidades que são mais distantes da costa. O Acre também registra um dos maiores preços do país com a gasolina aditivada, em R$ 6,68 no município de Cruzeiro do Sul. As médias são apenas maiores no município de Tefé, no Amazonas, onde a gasolina aditivada atingiu o patamar de R$ 7,00. Reportagem Luíde Mauri, locução Karina Chagas. Essas foram as notícias da Rádio Líder News.